Vamos falar de procrastinação. Esse medo que a gente tem de fazer coisas novas, né? De ser testado. Eu recebi uma caixinha de pergunta que eu ainda não consegui responder, mas eu acho que faz todo sentido, toda a diferença essa caixinha. Quero discutir, tomara que ela entre. Vou até mandar pra ela aqui a live, vai que ela entra. O que é procrastinar? Por que será que nós procrastinamos? E aí eu trouxe algumas dicas de coisinhas que a gente pode fazer quando percebe que tá procrastinando, tá? Existem alguns tipos de procrastinação. Gente que procrastina por ranço, gente que procrastina por medo, enfim, a gente tem várias formas, né, de procrastinar. E aí hoje a gente vai especialmente falar sobre isso. A gente vai focar na questão do procrastinar. Por que isso é tão comum na nossa profissão? Por que nós vemos tantas pessoas com muito talento, com muita vontade de trabalhar, mas que na hora H a pessoa dá ali uma escorregada, tem medo e acaba não conseguindo realmente fazer aquilo que deveria fazer. Então hoje a nossa tentativa aqui é entender a procrastinação, entender muitas vezes de onde vem esse medo, porque ele é um medo legítimo para muitos de nós. Medo do julgamento, medo da crueldade alheia. Tem gente que tem uma crueldade natural, né? Pessoas muito talentosas passam por algumas coisas que nós já comentamos aqui, como, por exemplo, síndrome do impostor, que é algo bem importante, algumas outras questões, e existem tipos diferentes de procrastinação. Quando a gente fala de trabalho, é muito interessante que eu que trabalho com muita frequência, né, com empreendedores, percebo empreendedores que são assim, que têm produtos maravilhosos, que o mercado vai absorver super bem. E muitas vezes essas pessoas seguram, ela dá uma procrastinada na hora de dizer para as pessoas vender o produto. Quando ela vai lançar, ela fica insegura. Será que isso vai ser aceito? E aí, inclusive, hoje eu recebi uma caixinha de uma aluna que eu, inclusive, gostaria muito que ela entrasse na live hoje, mas se ela não entrar, vou ver se ela consegue entrar amanhã. Amanhã, aliás, a gente faz, às quintas, sempre, nós fazemos análise de perfil. E ela comentou algo muito interessante, né? Eu sempre falo aqui da gente ter o Instagram como uma fonte principal de divulgação do seu trabalho. E ela me contou lá na caixinha que ela fez o mais difícil, que ela fez posts, ela programou todos esses posts, ela desenhou tudo isso, ela fez logotipo e ela simplesmente não colocou em prática porque tem medo principalmente, de colocar e não dar certo. O que é medo de colocar no ar e não dar certo, né? Da onde vem esse medo? E aí existem algumas teorias que eu trouxe hoje pra gente comentar. E primeiro a gente tem que dizer o seguinte, que todo dia alguém está procrastinando em algum lugar. Se você nunca procrastinou na sua vida, realmente a gente precisa te conhecer melhor, né? Porque o procrastinar muitas vezes é uma forma, eu tô olhando aqui para os meus tópicos para não perder nada, é uma forma de proteção. Então, por exemplo, eu já sei que aquela pessoa é tóxica comigo e ela acabou de me mandar uma mensagem. Ou ela é aquela amiga que acaba, sabe, sempre tendo uma história muito triste pra contar. Ou ela tá sempre com aquele mesmo problema que você já foi lá, já deu conselhos e ela continua naquela mesma vibe, naquela mesma situação. É natural que você queira procrastinar quando ela te manda uma mensagem. Você vai deixar a mensagenzinha dela lá, né? Eu tenho evitado procrastinar porque eu tenho uma sócia no meu celular, né? Então, eventualmente, alguém abre lá a minha mensagem, a mensagem não fica mais aparecendo pra mim como não lida. A pessoa tem a sensação de que eu li e acabou que não foi eu que li, enfim. Mas a gente procrastina por algumas questões que são importantes que a gente saiba. A gente procrastina por medo, a gente procrastina muitas vezes por medo do julgamento, e muitas vezes por insegurança, que é a questão que a gente mais encontra hoje na nutrição. São nutris que já estão devidamente formadas, com os seus números de registro, né? Você já tem, por exemplo, o número do conselho, né? O diploma que te daria toda essa capacidade de estar, né, trabalhando.
E ainda assim, você termina insegura se aquilo que você vai fazer realmente é importante, se vai mudar a vida das pessoas, ou se por acaso o colega pode olhar para sua postagem e encontrar algum defeito, né? E apontar um defeito seu. Então, nós sempre precisamos pensar o seguinte: quando a procrastinação é por medo, algo que te paralisa, a gente precisa encarar esse medo para entender em que pé de realidade ele está. Algumas pessoas têm facilidade de enfrentar esse medo e outras um pouquinho mais de dificuldade, mas tá tudo bem. Por exemplo, hoje quando essa aluna me colocou lá que ela já fez logotipo, que ela já fez postagens e ela simplesmente não põe em prática porque ela tem medo. Veja, ela já fez o mais difícil, porque eu vou contar pra vocês. Quem aqui tem Instagram e tá tentando postar todo dia, ter consistência, colocar lá o conteúdo, sabe que não é fácil não, porque você tem todas as suas tarefas e você ainda tem que encarar o Instagram como um trabalho mesmo, como parte do seu trabalho. Muito bem. E aí, a parte mais difícil, a parte mais, vamos dizer assim, comprometida desse processo, que seria eu olhar para isso e fazer, ela já fez. E qual é o medo? Medo de que aquele conteúdo que ela criou não seja bem quisto, não seja querido, não seja trazido, visto por outras pessoas, mas talvez, principalmente por profissionais, como algo que realmente é importante. Ou as pessoas olham para aquele conteúdo e dizem, nossa, mas isso tá errado. Ah, você escreveu uma coisa aqui que tá errada. Então, esse medo do julgamento, por muitas e muitas vezes, que é um medo comum, que é um medo típico, inclusive, né? A gente consegue fazer... Gente, eu vou desativar um pouquinho os comentários, porque não dá, né? A gente consegue, muitas vezes, perceber quando essa procrastinação é ranço, né? Preguicinha. Eu já vou já liberar aqui, porque eu quero saber se vocês sabem o que é ranço. Porque, né? Não sei se essa é uma linguagem atualizada. E quando é uma procrastinação por medo, né? Então, eu vou dar alguns exemplos de momentos da minha vida em que eu procrastinei e que, inclusive, impactaram, não necessariamente só no trabalho, mas que impactaram na vida de uma forma geral. Quando a minha mãe faleceu, ela me deixou um seguro de vida. E eu procrastinei, por exemplo, para ir atrás do dinheiro do seguro de vida. Porque eu achava que era algo incorreto, eu não sei se esse é o termo exato, mas eu acho que vocês vão me entender. Eu não achava justo ganhar dinheiro, ou receber dinheiro, nesse caso, por conta da minha mãe ter morrido. Essa era a real, né? Até que um dia um amigo falou pra mim, olha, se você não der entrada e não fizer o pedido, esse dinheiro vai ser perdido e a sua mãe fez isso por você. Então entenda que isso foi um cuidado que ela teve com você. Isso é procrastinar. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Claro que também tem uma preguicinha da burocracia, né? Então, quando eu falo pras nutricionistas aqui, olha, abrir empresa é bom pra você. Você não tem que acreditar 100% no que eu tô te falando, mas pesquise e veja as vantagens. Você pode trabalhar com empresas maiores, ganhar mais, comprar coisas pra sua empresa com um custo menor por conta de ter CNPJ, vale a pena. E eu entendo que existe uma procrastinação, por exemplo, nesse ponto, por conta da burocracia, que é algo que a gente muitas vezes não quer mesmo ver, não quer ouvir. E outras vezes por conta de ser algo que não é legal, né? Não é tão bacana. Então, vamos olhar o que é o bom nesse processo. O que é a parte boa desse processo que você poderia aproveitar, né? Em outras circunstâncias, existe algo que você olha para aquilo e o panorama é 100% positivo. Vamos dar o exemplo dessa Nutri, eu espero muito que ela entre aqui hoje. Obviamente que eu não vou citar o nome dela, mas veja, ela já fez o logotipo, ela já fez as postagens. Ou então, vamos pensar que você que tá aí, você já pensou no seu projeto, né? Você já sabe com que você quer trabalhar, você tá com ele todo esquematizado, mas algo te segura de colocar em prática. A parte do mimimi você já rompeu, né? Aqui, inclusive, se você está chegando hoje, a gente divide sim as pessoas em dois tipos. Os mimimis e os que querem fazer diferença. Aqui, a gente trabalha com quem quer fazer a diferença, tá? Inclusive, acho que eu já posso liberar os comentários, porque acho que o hater já foi embora.
Então agora, se vocês quiserem falar, me contem se vocês sabem o que é ranço. E me conte ainda, porque quando eu olho pra alguém que já esquematizou, que já colocou no papel, essa paralisia por um minutinho, ela é natural de pessoas extremamente cuidadosas. Então, eu tenho cuidado com aquilo que eu falo, com aquilo que eu expresso na nutrição. Eu tenho cuidado com o código de ética. Aliás, aqui na bio eu coloquei o código de ética, porque eu acho que é sempre importante que a gente esteja revendo o código de ética. E eu gosto dessa naturalidade de quem para e pensa naquilo que tá fazendo. Sair fazendo as coisas, assim, na correria, de verdade, acende aqui uma lanterninha piscante, muito importante, de que as pessoas precisam ter cuidado pra só sair fazendo, sem nenhuma preocupação. Eu não acho que é muito, muito saudável, não. Ó, a Beca tá colocando, tive muito medo antes de começar a postar. E aí, o que é esse medo? É assim, será que eu tô tomando todos os cuidados possíveis? Será que eu estou errando no português? Por exemplo, pra mim, todas as vezes que eu faço uma postagem e eu percebo, né, que eu errei em alguma coisa lá, eu tenho medo realmente daquilo não tá certo, eu vou de novo corrigir, eu leio antes de postar, né? Hoje, inclusive, na aula das meninas da comunidade, a gente vai falar sobre postagem, a gente vai falar um pouquinho sobre o Canva, que é o aplicativo, como que a gente faz para isso ser mais rápido. Tô dando só um exemplo. Mas pensa que você já tem o seu projeto, você já sabe com o que você quer trabalhar. E aí você procrastina por N razões. E aí, se você pensar em razões para procrastinar, muitas delas vão aparecer. Então, hoje eu não estou no trabalho que eu gostaria, porque se eu largar o trabalho que eu estou, eu vou morrer de fome. Muita gente pensa isso de verdade, né? Então, veja, qual seria o meio termo, então? Se eu quero mesmo estar nessa outra condição, se eu quero mesmo trabalhar por minha conta, porque eu já entendi, né? A gente já comprovou aqui em todas as lives que você vai ganhar mais, que muito provavelmente você vai trabalhar com aquilo que você ama e isso vai te trazer mais satisfação, que você vai se sentir mais valorizada, enfim. Todas essas circunstâncias estão a favor. Então veja, se você já fez as postagens, que é o caso dessa nossa colega de trabalho, ela já fez o mais difícil. O que ela perderia em não postar? E o que ela perderia em postar, né? Então, como que a gente faz essa questão de o que eu perco e o que eu ganho com isso? Normalmente é o nosso ego que faz com que nós busquemos. Muitas vezes, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu falo muito aqui. Não se impressionem com o número de seguidores, porque o número de seguidores não quer dizer muita coisa. Claro que a gente quer que mais pessoas vejam o seu conteúdo, mais clientes vejam o seu conteúdo. Mas o que me importa de verdade é que sejam pessoas de verdade, que comprem o seu conteúdo. E quantas inúmeras pessoas perguntam se vale a pena comprar seguidor? Todos os dias eu recebo essa pergunta. E a resposta é, não vale. Primeiro porque pode ser banido pelo Instagram. Você pode ser prejudicado por eles porque você está infringindo as regras, né? E ainda, a gente pode ter um problema, porque o seu conteúdo vai ser direcionado para aquele perfil dos seguidores falsos que você comprou. E agora a minha pergunta é, por que pessoas compram seguidores? Porque, veja, se são seguidores que não são exatamente o meu perfil e eles entram na minha página, tudo bem. Mas eu sei que aqueles seguidores são falsos, mas isso ainda amacia o meu ego. Então, eu tenho esse ego de que quanto mais seguidores, melhor eu sou. Eu vejo isso, né? E, na verdade, eu estou mentindo pra mim mesma, porque aquilo não vai me trazer resultado algum. Certo? Aí a Fê Correia perguntou aqui, o que você acha de fazer consultoria para atletas de futebol? Fê, talvez eu não diretamente fizesse exclusivo para atletas de futebol, mas se você tem um volume, se você mapeou que esses atletas existem, você pode testar sempre, todas as vezes. Então, por exemplo, se a Fê tá me fazendo essa pergunta, muito provavelmente, atletas adolescentes, ela até já recortou. Eu, se fosse ela, poria em prática. Porque talvez o que falta para esse atleta mirim, vamos chamar assim, virar um atleta de verdade, seja essa consultoria. Então, qual que é o problema de testar se eu estou dentro do código de ética? Nenhum.
Então, muitos de nós têm medo do julgamento alheio. E eu vou dizer algumas coisas pra vocês hoje que talvez vão parecer muito duras. E se vocês estão aqui pela primeira vez, a Lê, que já foi minha aluna maravilhosa, professora de confeitaria, tá dizendo que eu sou muito competente. Muito competente, e agora a gente vai falar um pouquinho mais sério. E se você achar que eu tô sendo muito dura, ouve primeiro e depois você cria se isso vale ou não pra você. Quando a gente procrastina, muitas vezes a gente está deixando de pôr em prática algo que é essencial na sua vida. Se você teve determinada ideia, se você chegou a pensar nisso, né? Muito provavelmente, você já teve essa necessidade. Se você tiver 100% satisfeito com o seu trabalho hoje e ainda assim você queira criar um novo projeto, o fato de você já ter pensado em tudo isso, né, já vai te trazer para um outro lugar. Concorda? Já vai te trazer para um outro lugar. Vai te trazer para uma situação muito mais confortável. Deixa eu só dar um aviso aqui, internamente. Então, o que a gente sabe dessa questão do julgamento alheio? A Vera colocou aqui. Medo do julgamento alheio, medo do que os demais vão pensar. Então, eu sou uma nutricionista. Eu tô aqui ensinando outros nutricionistas. Vamos imaginar que a Vera não fosse nutricionista. Ela é arquiteta. E ela é minha amiga. Ela vai entrar aqui e vai falar, a Lu tá falando para nutricionistas. Esse conteúdo, empreendedorismo serve para mim, vou ficar por aqui. Ou ela vai dizer, esse conteúdo não serve para mim, né? Então, se esse conteúdo não serve para mim, eu vou sair. Ela é livre para estar ou para sair, para ler e para não ler. A gente se preocupa de estar incomodando o outro. Mas veja, a pessoa é livre para ler ou não ler o seu conteúdo, certo? Ela é livre para estar aqui e para não estar aqui. Como, por exemplo, não sei se você estava aqui no começo, mas entrou um perfil fake e começou a fazer piadinhas. E eu deixei ele um pouquinho, né? Daqui eu percebo, tiro ele e tá tudo bem. Como alguém pode olhar para mim e dizer, olha, eu não acho que é possível que alguém ganhe 5 mil reais, como você disse que as suas alunas ganham. Eu tenho as minhas alunas que podem mostrar que ganham no mínimo 5 mil reais trabalhando com nutrição, sendo empreendedoras. Então, quando a pessoa diz pra mim, eu não concordo. Por exemplo, quando a gente fala de atender em consultório. Atender em consultório hoje é um custo para muitas pessoas e a captação é um problema. Então eu sempre falo que sendo consultora, o que vai acontecer? Você vai ter um trabalho em grupo. Você pode trabalhar com grupos de pessoas para aumentar o seu ganho. Então naquela mesma 1 hora que você atenderia uma pessoa, eu acho muito mais conveniente. Por exemplo, no caso da Fê, que ela colocou aqui, atletas. Se ela atende 1 a 1, vamos imaginar que cada atleta paga 200 reais, 1 a 1. Então ela vai precisar, por exemplo, de 5 horas para ganhar 1.000 reais. Mas ela pode juntar 10 atletas, né, ou esses atletas mirins, e ela pode fazê-los pagar menos. Por exemplo, no lugar dele pagar 200, ele paga 100, para participar de um grupo de orientação, e ela pode juntar, por exemplo, 15 atletas. Então, em 1 hora, no lugar de 5 horas de atendimento direto, que a gente sabe que atendimento não é só isso, né? Isso a gente chama aqui de consultoria para pessoa física. Ela vai atender 15 pessoas nessa mesma 1 hora. Para as pessoas é vantajoso, porque o preço é menor. A gente sabe que quando nós estamos em grupo, o nosso rendimento aumenta, porque o amigo que tem o mesmo interesse que o seu, ele te impulsiona, certo? E, além disso, ela consegue uma coisa não atrapalha a outra. Aquele atleta que quer um atendimento exclusivo, ele vai estar no grupo e também vai participar da consulta. Mas quando a gente fala, por exemplo, de consultório, se você me perguntar hoje, tô no zero, tô zerada, consultório é uma boa pra mim? Eu te diria, pense nos custos iniciais. Pense nos custos que você vai ter de divulgação e tal. A consultoria, quando a gente foca ali em empresa, ela costuma ter resultado no curto prazo, que pode ser, inclusive, uma empresa na área de atletas, Fê, para você que já tem esse nicho mais estabelecido. E aí você consegue, por exemplo, com uma única empresa, ganhar o equivalente a muitas consultas. Lembrando que o mínimo que o nosso conselho aqui em São Paulo nos orienta, né? E a gente tem um valor mínimo para cobrar. E aí, quando a gente fala de grupos, se eles forem online, hoje, por conta do atendimento online, se você estiver devidamente cadastrada, você pode até fazer prescrição. Isso é uma escolha sua, mas você pode fazer orientações que são gerais, manter o grupo unido, né?
Então existe uma série de coisas. A Fê colocou, suas lives estão me ajudando muito. Que bom! O medo desse julgamento da procrastinação, então a gente vai ter que pensar o seguinte, ó. O que é que tá me fazendo paralisar? Ah, e se não der certo? Veja, se você não colocou em prática, já não deu certo. Tudo bem? Não coloquei em prática. Portanto, qual que é a chance de dar certo? Zero. Zero. Não fique frustrado que o negócio não deu certo porque ele não saiu da sua cabeça. Mas, ó, você desperdiçou é um termo errado aqui. Você gastou energia, você exercitou. E quando a gente faz isso, quer queira, quer não, a gente já se vê naquela situação. A gente já se vê naquele lugar. E aí você fala, ah, mas isso não é pra mim. Então você desenhou todo o seu castelo e você mesma apagou. Só que você não é igual apagar coisa de folha que você fez, imprimiu muita força. Você não apaga por completo. Aquilo te gera uma frustração. Por exemplo, vamos imaginar que eu vou lá e falo assim, Beca, olha, eu tenho aqui uma vaga. Hoje você ganha quanto? Ah, eu ganho 3 mil reais. Eu tenho uma vaga de 5 mil reais, tá bom? Tá tudo certo, tá tudo certo. Você precisa de muita força de espírito para eu te dizer, a vaga foi cancelada, você não vai mais. E você voltar para o seu emprego de 3 mil reais com o mesmo gás. Não é para todo mundo. Então, quando você se imagina fora, e tem um detalhe muito importante, se você conseguiu criar um raciocínio lógico, por isso que eu sempre falo para as alunas, tem que passar pelo teste do papel. O que você vai fazer? Eu vou trabalhar com atletas, ou então eu vou trabalhar com controle de qualidade. Ou então eu vou trabalhar no nicho materno-infantil. Não importa. Passa pelo teste do papel e caneta. O que é esse teste? Tem uma lógica? Me diz exatamente o que você vai fazer. Porque se você não consegue pôr no papel, ainda não tá claro. Não significa que é ruim. Significa que ainda não tá estruturado. Estrutura. Então, por exemplo, estou num trabalho e aí por um período eu vou ficar 50% em cada lugar. Vai ser corrido, já saiba. Vai ser mais corrido, as suas demandas vão aumentar, né? Tem tudo isso. Olha, não, eu vou guardar dinheiro neste período e em 3 meses eu vou pular fora de onde eu estou, indo para esse. Estruture. Entenda quem é o seu mercado. Eu sei quanto isso é difícil, porque para mim nunca foi fácil, nunca foi. As pessoas olham para mim hoje e falam assim, é que você tem muita experiência, mas gente, eu não vim assim do útero com experiência, né? Experiência, que é uma outra trava da nutricionista, que é, mas eu não tenho experiência com. Se você se dedicar a estudar um determinado nicho, a experiência você vai ganhar com o tempo. E, aliás, a vantagem da gente ser consultora é justamente essa, que quanto mais a gente trabalha, melhor a gente fica. Mas você cria a oportunidade e, portanto, você cria a experiência. Olha, eu já trabalhei com 3 restaurantes veganos do zero. Começando, assim, um não tinha nem estrutura, o que já tinha estrutura tava tudo errado, e o outro contratou uma chefe que também fez tudo errado. 3 restaurantes veganos. Você fala, nossa, ela tem muita experiência com restaurante vegano. Tenho. E cada uma das experiências foi diferente da outra. Em todos os projetos eu tenho que sentar, entender a estrutura, estudar, porque um quer ser meio que fast food, o outro não tem muita identidade, o outro quer ser mais glamourizado. Então, não existe projeto de trabalho que não demande esforço de estudo. A não ser que você queira fazer um negócio meia boca. Se você quiser fazer um negócio meia boca, aí você pode tocar igual. É a mesma coisa que fazer dieta de gaveta em consultoria. Você acha que dieta de gaveta é bom? Se você não acha, é isso. Então aqui, quando a gente fala de procrastinar, a gente tem um lema, para quem ainda não passou por aqui, para quem não esteve por aqui, a gente fala de Nutris que inspiram. O que é Nutris que inspiram? São aquelas que querem fazer, né? E que não só você inspira a você mesmo, que é a primeira pessoa que você tem que inspirar, a primeira pessoa que você tem que mover é você mesma. E olha como é interessante. Nós queremos promover mudança na vida das pessoas. Não importa se é empresa, não importa se é pessoa física, ok? O nutricionista entra em ação para promover uma mudança. Sempre focado em saudabilidade, mas pode ter a ver com custo, pode ter a ver com rotulagem, pode ter a ver com desempenho do atleta, pode ter a ver com materno infantil, não importa. Mas a gente tem uma dificuldade imensa de fazer uma mudança na nossa própria vida. Isso se chama vida real, não é assim? Eu oriento o TCC de aluno, né? Os alunos, coitados, só de ouvir meu nome tem ranço já.
Quando eu olho pro TCC de um aluno, eu falo, falta isso, arruma aqui, papapá. Juro, em 5 minutos eu olho o projeto de um aluno e consigo dizer o que falta, o que ele tem que fazer e mandar de volta. Quando é o meu próprio projeto de TCC, eu patino, porque isso se chama vida real. Essa ideia de que a gente vai viver uma vida sem dificuldades, gente, é uma ilusão. Uma vida sem dificuldades, infelizmente, faz pessoas frágeis, faz pessoas com dificuldade de ação. A dureza demais faz pessoas frágeis, que se mascaram de pessoas fortes. Então, se você foi agredido, se você foi abandonado, você vai ter sequelas. E se você foi extremamente poupado, você vai ter sequelas. Porque quando você, por exemplo, foi muito poupado, o procrastinar vai trazer naturalmente uma consequência. Qual é a consequência, por exemplo, de eu procrastinar pagar uma conta, pagar multa? Não é isso? Qual é a consequência de eu procrastinar, por exemplo, fazer as pazes com alguém? Que essa pessoa morra e eu não tive tempo de falar pra ela, né, que aquilo foi uma bobagem. Então, estar numa vida adulta, o procrastinar, veja bem, agora isso aqui é muito sério. O procrastinar algo importante para sua carreira pode lhe custar muito mais do que dinheiro. Muito mais do que dinheiro. Mas muito. Eu conversei com uma pessoa essa semana e ela estava me falando da raivinha, para não chamar de inveja, que ela estava de uma outra nutricionista que colocou em prática tudo aquilo que ela tinha pensado de uma maneira totalmente capenga, porque o dela tava muito... Ela já tinha pensado em logotipo, ela já tinha pensado em materiais, ela já tinha pensado em um monte de coisa. E a outra nutricionista que ela não conhece, nunca viu na vida, então não foi que roubou ideia, nada disso, pegou a ideia também, sei lá, a ideia também passou pela cabeça dela, botou pra rodar capenga, sem todas as coisas que ela imaginou que seriam muito legais. E adivinha só? A menina tá fazendo muito sucesso. E aí, como é que ela se sente? Até com raiva da menina que foi lá e fez. Gente, isso é muito comum. Muito comum. Muito comum. Você olha e fala, não acredito. O dela tá muito menos pronto que o meu e tá dando certo. É exatamente isso. Exatamente isso. Eliane colocou aqui. Eu já passei por isso. Muitos de nós passamos. E sabe o que acontece? Cada vez que você olhar para aquela pessoa, a sua frustração aumenta. Esse medo do não existir, né? Eu falei essa semana para uma colega, eu falei, olha, ela, isso não der certo, isso não der certo. E eu fui dando argumentações. Uma hora eu me irritei e falei para ela, se não der certo, aproveita que agora o empréstimo tá com um valor baixo. E aí você vai pegar o empréstimo, vai sobreviver desse empréstimo e a gente vai ver o que vai fazer depois. Põe em prática. Mas é muito difícil captar clientes. Quantos você já tentou captar? Nenhum. Tá na sua cabeça que é difícil. Eu conheço nutricionistas que estão lá sentadinhas em casa, vendo Netflix, vendo A Fazenda, com torcida. E aí alguém fala assim, oi, Eliane, tudo bem? Você não é nutricionista? Deixa eu te falar uma coisa. Meu pai criou aqui um restaurante, ele tava precisando de um nutricionista para fazer a ficha técnica para ele. Quantas de nós já passaram por isso? Isso se chama demanda reprimida. Demanda reprimida as pessoas precisam tanto que elas vão caçar pessoas, elas nem sabem direito o que elas precisam. Eu preciso de um nutricionista pra me ajudar aqui, porque tá uma bagunça esse negócio. Eu não sei se eu tô vendendo certo, eu não sei quanto custa, eu não sei quanto vende. Eu não sei se meu filho come direito, se ele não come direito. Eu não sei como atrair pessoas pra minha escola. Eu não sei, eu preciso, né? Sou editor de livros, talvez um nutricionista possa me ajudar a fazer. Outro dia eu cheguei na edição de livros dessa forma. O cara era editor de livros, a gente se conhecia de uma outra circunstância. Ele falou, olha, nutricionista faz isso? Eu falei, o quê? Revisão de texto. Eu falei, é de nutrição? Eu acredito que sim. Nem ele sabia se eu era a mesma pessoa. Gente, pro cara cair assim, de paraquedas na minha casa, significa que existe uma demanda reprimida. E aí você pega o livro e acha um erro grotesco e vê que a pessoa que fez um coaching, que fez um curso de 22 horas, não sei na onde, lá em Nova York. E aí você fala, esse mercado, não sei o quê. Você não se aplica, Deus do céu. Se põe a cara no sol, meninas. Palavras necessárias para quem quer empreender. Verdade, Vera, mas eu vou te falar que assim, são palavras de realidade.
Porque essa fúria de um tentar olhar o que o outro faz com desdém. Então a Beca começou, por exemplo, a postar. Aí eu vou lá e falo assim, quem que ela pensa que ela é de estar postando desse jeito? Isso a gente tem que zerar, galera. Isso tem que acabar. É pelo fim do mimimi na nutrição, pelo amor de Deus. É muito mais legal eu sentar com ela e falar, ô Beca, vamos fazer uma live juntas? Ô Vera, vamos fazer uma live juntas? Aproveita o que o outro tem de melhor, porque eu vou falar isso de novo aqui. Quando um nutricionista cresce, todos crescem. Todos. Enquanto você ainda tá lá na pirâmide dos alimentos, o cara já tá evoluindo. E ele tá errado? Não, ele não tá errado. Ele tá fazendo as coisas crescerem. Mas se você não tiver envolvido, se você não acredita, se você ainda é da roda dos alimentos, ok. Se o seu público ainda precisa usar a roda dos alimentos, maravilha. Se você não gosta da estratégia low carb, mas o que eu vejo de mais duro nisso tudo é o eu procrastino por falta muitas vezes de coragem, por conta desse medo, porque eu vou falar uma coisa pra vocês, ó. Eu tenho aqui as minhas anotações que eu não posso esquecer. A gente fez pesquisas aqui. Então eu tenho números pra mostrar que são bem interessantes. O maior medo é você ser julgado por outro profissional. Porque se o seu pai, que não é formado em nutrição, falar, nossa, mas esse negócio que você postou aqui tá certo, né? Isso acontece também, né? Você tá fazendo tudo certo e alguém te manda uma postagem de uma pessoa que não é nada e te manda um negócio que não tem nada a ver de dieta maluca e tal. Isso pode acontecer. Mas eu tô dizendo o seguinte, o maior medo do nutricionista, e por isso muitos de nós procrastinamos, é ser julgado pelo colega. É aquele colega que tá lá no seu Facebook, no seu Instagram. Eu tenho alunas que falam assim, eu vou começar outro Instagram, porque eu não quero que aquele povo que me segue, o tio, a tia, o primo, eu não quero que eles vejam o que eu tô postando agora. Por quê? O que é que você tá fazendo de errado? Tá vendendo drogas? Não tá vendendo drogas, então você não tá ferindo o código de ética, você tá vendendo seu trabalho honestamente. Você tem que ter camiseta com seu nome, as pessoas têm que saber que você é nutricionista. Eu tenho camisetas escrito nutricionista, as pessoas olham pra mim na feira e falam, você é nutricionista, no supermercado, você é nutricionista, na manicure, sim, em todo lugar. Olá, tudo bem? Eu sou Luciana, nutricionista. Você tem que ter isso na ponta da língua, as pessoas têm vergonha de falar. Eu não tô trabalhando, eu tô disponível. Eu posso fazer o seu plano alimentar, eu posso trabalhar na sua consultoria, eu posso ajudar você no seu negócio. Existe uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar, que é assim, tudo tem prazo na vida. Tudo tem prazo. Quando você passa o seu prazo, por exemplo, você pegou toda a sua energia e focou numa formação, não foi à toa. Não foi à toa. Você podia ter desistido, você podia ter feito outro curso, você escolheu esse curso, você terminou o curso, ou se você não terminou, você está estudando esse curso, você está lá, você está colocando a sua energia lá. Tudo na vida tem um porquê, tá? E aí, você tem um prazo para começar a ver retorno daquilo, senão é natural que você vá desmotivando. Mas qual é o passo que você está dando? Olha que loucura! As pessoas acham mais fácil fazerem um currículo, mandar para um estranho e um estranho selecionar ela, do que ela mesma criar uma oportunidade para ela e se apresentar em algum lugar. Não, veja se faz sentido. Eu nunca te vi na vida. Você me manda um currículo que é hoje, né, eletronicamente, mas vamos imaginar um pedaço de papel onde você coloca tudo o que você já fez, escrito. Eu recebo mais um monte de papéis como aquele e você espera. Tem gente que espera por anos uma vaga surgir e acha que isso é mais fácil do que a pessoa estruturar um projeto e apresentar para uma pessoa. Olha que loucura. Você tá esperando ser selecionado. Você tá esperando que a pessoa vai te selecione assim com uma pinça, né? Assim, eu acredito na força divina. Mas a força divina é essa justamente que te dá ânimo e inteligência para você pensar num projeto, botar ele no papel e achar as pessoas para quem você vai encaminhar esse projeto. Agora, eu vou dizer para vocês uma outra coisa muito triste. Muitos de nós utilizam o tempo da procrastinação sofrendo. Porque se ainda você tá procrastinando na praia, tomando sol, não. Vai dando um engodo, assim, a pessoa vai ficando injuriada com a nutrição. Falar de nutrição vira um trauma, ninguém pode falar disso. Porque eu tô tão frustrada na minha área que se alguém fala assim, nossa, minha filha tá pensando em fazer nutrição, pelo amor de Deus, faz essa menina mudar de ideia, porque ela vai passar fome, porque ela vai morrer de fome, porque ela não vai nunca ser feliz.
E isso não é verdade. O procrastinar pode ser autopreservação. Então, por exemplo, eu quero ter uma conversa difícil com alguém. E aí, nessa conversa difícil, eu sei que vai ser difícil. O medo da dor, normalmente é maior que a própria dor. Já ficaram procrastinando de arrancar o dente, daí quando tirou o dente nem doía tanto assim. Você fica um tempão patinando nisso. Isso é natural do ser humano, isso se chama senso de preservação. Só que tem uma hora que você precisa dar esse passo. E eu vou dizer uma coisa triste ainda, tá, Eliane? Às vezes, muitos de nós não estão cercados pelas pessoas que vão te ajudar a não procrastinar. E muitas dessas pessoas nem fazem por mal. Muitas dessas pessoas vão dizer pra você, ah não, isso nunca vai dar certo. Porque elas não conseguem vislumbrar do que você tá falando, né? Eu lembro que a minha avó, ela faleceu em 2018. E eu falava pra ela quando eu tava indo pro mestrado, né? Onde você tá indo? Eu falava, eu tô indo pra escola. Eu tô indo pra escola. Um dia ela falou pra mim assim, o que acontece que você não sai da escola? Ela me achava assim, nossa, você tá repetente até hoje, tipo, como assim? Então, e um dia eu falei pra ela, o que a senhora acha que é mestrado? Ela nem sabia o que era mestrado, na cabeça dela. Muita gente não sabe, imagina uma mulher como ela, né? Que morreu com 90 e tralalá anos. Muita gente não sabe o que o nutricionista faz. E tá tudo bem. O papel de dizer que o nutricionista não é fiscal de prato, né? Não é aquela pessoa que vai ficar contando calorias o tempo inteiro, que pode fazer os custos, que pode melhorar o rendimento, que pode melhorar o lucro de um restaurante, que pode tirar do fundo do poço o empreendedor. Isso a gente pode fazer. E eu garanto que não há nada que te traga mais satisfação do que o dia que uma pessoa vira pra você e fala assim, olha, o seu trabalho mudou a minha vida. Eu hoje sustento os meus filhos graças ao seu trabalho. Eu consegui sair de um relacionamento terrível, de um marido que me batia porque eu não tinha condição financeira. E graças à sua orientação, eu consegui ter um trabalho que me encorajou a sair de casa. Os meus filhos estão seguros, eu estou segura. Ou hoje mesmo, uma querida que tá fazendo um desses programas de pessoas físicas que eu comento aqui, que é relacionada a perder peso, muito deprimida e falou, eu perdi 1 quilo, mas você não imagina o peso que você me tirou das costas. Isso tem, gente, assim, isso é valorização. Isso é valorização. Isso se chama realidade, isso se chama profissão. E a pessoa não tem obrigação nenhuma de me dizer, ai, como você é querida, como você é maravilhosa. Mas quando ela te diz, você entendeu? Quando ela te diz, assim, grava essa coisa positiva e pensa o quanto de tempo você tá perdendo procrastinando. Então, dicas para não procrastinar, né? E eu tô falando, gente, de coisa de procrastinação, não porque eu venci a procrastinação, mas porque todos os dias eu luto com ela aqui. É tipo um elefante pesado que eu fico segurando pra lá. Sai pra lá, procrastinação, que eu preciso terminar minhas coisas. Aquelas coisas que você faz, ai, que saco, né? Tenho que fazer isso. Então, o que a gente faz pra procrastinar menos, tá? Com o apoio das minhas amigas psicólogas. Primeira coisa, marque data ou marque horários. Então, o que eu tenho feito? Tudo aquilo que é mais difícil e rápido, eu tento fazer pela manhã. Rapidão. Acorda e faz. Por quê? Porque pra mim, e aí você vai encontrar o seu jeito, quando eu já acordei e, sei lá, na primeira 1 hora eu já fiz 5 coisas, eu me sinto mais motivada. Porque senão parece que o dia começou meio torto. E eu sou aquela pessoa do 8 ou 80. Então, ou eu faço 1000 coisas, ou eu também não quero fazer nenhuma coisa. Então, eu já coloco lá 5 coisas rápidas, às vezes coisas chatas que eu tenho que resolver. Então, bati e eu tico isso. Pra mim, ver aquela lista sendo cumprida vai me trazendo um fortalecimento mesmo pro dia. Então, marque datas, marque horários. Faça coisas no seu cotidiano, faça estratégias no seu cotidiano pra você saber o que é mais fácil e mais difícil pra você. Então, aquilo que for mais difícil, você separa um bloco de horário e terminando aquilo que é difícil, você dá pra você mesmo uma recompensa. Então, por exemplo, eu gosto muito de chá, gosto muito de café e gosto muito de banana com pasta de amendoim à tarde. Então, terminando aquela coisa que é chata, eu vou lá ganhar o meu prêmio, né? Sabe, biscoitinho, igual cachorro? Vou ganhar o meu biscoitinho, que é ir lá buscar o meu chá, ou a minha água, ou o meu café, ou aquilo que for bom pra você.
Ou eu tenho uma amiga que ela fala que ela passa máscara no rosto de argila lá que ela gosta. Então ela vai lá e passa. Dê um prêmio para aquilo que você fez. Outra coisa importante para procrastinar quando é por medo. Certifique-se de que aquilo que você está fazendo tá legal, dentro dos seus padrões. E para pôr em prática, o que você vai fazer? Você vai pôr e você pode pedir opinião. Então, quando a questão é postagem, pede a opinião das pessoas. Ah, me conta aqui. Por exemplo, Kaique, me conta aqui. Marie, o que você acha sobre essas questões? E aí a pessoa sendo perguntada, ou então, se você viu que é aquela pessoa que te traz problemas, então ela apareceu, você fala assim, me fala o que você pensa sobre isso. Porque quando você convida o outro, que eventualmente seria o seu crítico, ele tá participando. Então, a não ser que ele seja uma pessoa completamente insana, da qual você não deveria estar perto, né? Você vai receber dele uma resposta mais amorosa, ele tá participando do processo. Se o seu medo da crítica vem porque na sua casa as pessoas não te apoiam, e eu te entendo perfeitamente, porque eu já comentei isso muitas vezes, eu tive uma mãe maravilhosa, mas eu não tive muita sorte com família, não. Então, se eu precisasse, por exemplo, da minha família para me ajudar em conhecimentos de nutrição, é sempre assim, mas isso não dá dinheiro, né? Na cabeça deles, o dinheiro vem de outras maneiras e tal. Então, enxergue exatamente quem são as pessoas que vão ser a sua rede de apoio. Você não vai pegar o seu projeto e vai apresentar pro tio da esquina. Você vai pegar o seu projeto e vai apresentar para alguém em quem você confia. Então, por exemplo, no nosso grupo lá de mentoria, as meninas trazem o projeto, eu dou algumas diretrizes e ela tem todo o direito de pegar esse projeto e apresentar para outras pessoas. Tem gente que tem um marido super parceiro, tem gente que tem um marido que devia trocar o marido. Eu não vou orientar ninguém a trocar marido, porque afinal de contas eu sou só nutricionista, mas tem gente que tem, ou não? Você tem aí uma amiga que precisava trocar de marido? Bata um coraçãozinho aqui pra eu saber. Se ela não tem um marido, parceiro, eu não vou pedir pra ela, pegue o seu projeto e leve lá pro ogro lá que você tem na sua casa. Pegue o seu projeto e leve pra alguém que tem condição. Ou às vezes seu marido é maravilhoso, mas ele tá num momento péssimo, então ele talvez não vai ser a melhor pessoa. Você já tá meio indecisa. E aí você pega pra alguém mais indeciso, não mostre pra ele, talvez seja uma capacidade que ele não tem. Então, uma outra dica da procrastinação é não peça para as pessoas algo que elas não podem te entregar. Quer um exemplo? Então, eu quero ser admirada, eu quero ser orientada, eu quero ser incentivada por alguém que não pode me incentivar isso. É equivalente a alguém falar pra mim, Luciana, fica aqui na minha casa 3 horas sentada em silêncio. Eu não consigo entregar isso. Não enxergue o mal. Enxergue que a pessoa não consegue, tá? Por exemplo, você sabe andar de bicicleta? Sei. Então você consegue andar de bicicleta. Tem gente que não consegue. É exatamente isso. Sem ficar pestanejando, pensando muito que, ai meu Deus, vou chatear. E uma outra coisa importante é se livre o quanto antes das amarras emocionais. O que é amarras emocionais? Fulano de tal, quando ver isso que eu estou fazendo, vai achar que eu estou blogueirinha. Fulano de tal, quando ver isso, vai achar que eu sou que eu tô vendendo Herbalife, que eu sou sei lá, vai te julgar de uma maneira negativa. Se isso for mesmo acontecer, significa que você nem deve ter relação com essa pessoa. Pessoas que te fazem mal, você deve respeitar a distância. Sabe assim? Mantenha a distância. Distância segura, né? Às vezes você controla ali os movimentos. Mas essa pessoa não pode ficar te impactando, né? É muito duro dizer isso, porque às vezes esse problema é bem mais perto do que a gente gostaria que fosse. Mas enfim, ok. Na sequência, espere que a pessoa faça. Espere que a pessoa faça. Não fica aqui julgando. Não vou fazer porque ela já vai dizer isso, porque ela já vai achar aquilo, porque a nossa cabeça é uma fábrica de caraminholas. E as caraminholas, elas rendem, elas fermentam, é uma loucura. E quando a pessoa fizer o comentário, se eventualmente acontecer, lembre que cada um só entrega aquilo que tem pra dar. Certo?
Você tá preocupado que um escorpião te picou. É da natureza do escorpião picar. Não é da sua, mas é da do escorpião. Então, quando um escorpião te picar, você já sabe. O procrastinar, muitas vezes, que é esse empurrar com a barriga, ele é o medo de dar certo. O medo de ter que lidar. Como é que eu vou justificar para aquela pessoa isso que eu tô fazendo aqui e que deu certo? Eu tô fora do controle dessa pessoa. Então, muitos de nós têm uma dificuldade real, eu entendo essa dificuldade, de dizer para a pessoa, olha, desculpa, eu tô dando certo, você não deu. Se você tem uma dívida de gratidão com essa pessoa, porque ela é sua amiga ou porque ela é seu familiar, você pode tentar trazer ela pro, né? Olha, eu dei super certo e tá aqui, né? O que eu posso fazer para te ajudar? Mas a gente nunca obriga o outro a fazer nada, saibam disso, tá? A gente não modifica os outros. No máximo, e talvez, a gente modifica a gente mesmo. Então, faça por você. E todas as vezes que você se sentir razoavelmente egoísta, porque, nossa, afinal de contas, eu estou crescendo, eu estou ganhando mais dinheiro, ou eu estou indo para um outro projeto, né? Lembre-se daquela frasezinha que a gente ouve no avião. Máscaras cairão se algo acontecer, e primeiro você põe em você, depois você põe no outro. Então, todas as vezes que você fizer sucesso, que você ganhar melhor, você vai estar inspirando outras pessoas, você vai estar ajudando e dando resultado para as pessoas que são seus clientes. E você vai estar fortalecendo toda uma categoria. Certo? Eu, particularmente, tenho uma... Isso não é comprovado cientificamente, mas é um método Luciana Abreu, e você está aqui, você vai ouvir esse método algumas vezes. Eu já fui muito ajudada. E eu lembro de quando eu tava sendo ajudada, eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda. Muita, muita. E vou dizer pra vocês que, assim, resgatar animais me ajudou muito com isso. Porque eu entro naquelas buchas, não dou conta, e aí eu vou precisar pedir ajuda pras pessoas. E aí foi, inclusive, um conselho terapêutico. Aprenda a pedir ajuda. E aí, depois que você pede ajuda, que você vê que as pessoas corretas aparecem pra você, em algum momento, é você que vai ajudar. É cíclico. É cíclico. Você hoje pediu ajuda, amanhã você tem a oportunidade de ajudar alguém. Então, hoje você foi inspirada por algo que eu te disse e amanhã é você que está inspirando outras pessoas. Com a sua postagem, com o seu trabalho. E, fulano já acha que eu sou blogueira. Ótimo, seu conteúdo está maravilhoso, porque ser blogueiro não é fácil, né? Com tudo aquilo que a gente faz, criando isso, fazendo coisa de casa, estudando, trabalhando, ser blogueiro, porque normalmente esses blogueiros famosos, né, eles são só blogueiros ou influenciadores. E a gente não, né? Quem tá aqui há mais tempo já ouviu o termo eu presa, né? Que é o meu caso, eu sou uma empresa de uma pessoa só. Todas as coisas sou eu que faço. Então, veja, quando alguém vira pra mim e fala, nossa, eu já vi várias coisas desse sentido. Você tá concorrendo com a Gabriela Pugliese, porque eles sabem que a Gabriela Pugliese já falou várias coisas erradas em nutrição. E eu falo, nossa, mas o meu sonho é ser magra como ela, rica como ela, né? Sem Covid. A parte do Covid eu posso pular. Louca como ela já... Não, eu tenho outro nível de loucura. Mas veja, a pessoa fala esperando que você reaja mal. E eu olho pra Gabriela Pugliese, que é um ser humano que deve ter erros e acertos como eu, que eu particularmente não sigo. Se eu for falar aqui, eu não tenho consistência pra falar sobre ela. Mas eu sei que alguma coisa de bom ela deve ter, nem que seja muito dinheiro, porque ela tá lá. Então, pegue o amargor alheio e retribua dizendo, isso não vai colar. É igual apelidinho na quinta série, gente. Vocês têm uns amigos quinta série? Eu tenho. Você pensa que não tenho? Eu tenho amigos quinta série. Mas agora você tá muito blogueira. Mas agora eu tenho que marcar a hora pra falar com você. Eu falo, tem mesmo, porque realmente, olha, tá corrido que só. E tá corrido mesmo. Graças a Deus tá muito corrido. Porque, inclusive, eu também ocupo o meu tempo com lazer, eu também ocupo com leitura, né? Eu deixo os livrinhos aqui que eu tenho que ler atrás de mim para não esquecer deles. Então, veja, pegue o amargor e devolva de uma maneira positiva. A pessoa tem que ser muito grosseira e sem noção para você te dar uma espetada, você devolver com elegância e ela, né? Ou então você devolve na fúria mesmo e fala, vai cuidando da sua vida, amor. Vai cuidando da sua vida. O que é esse amargor aí? Vou dar um adoçante, hein? Você tá amarga, hein? O que tá acontecendo? Você escolhe a maneira de lidar. O que você não pode fazer? Eu não vou fazer tal coisa porque pessoas falaram mal. Deixa eu contar um negócio pra vocês. A
As pessoas falam mal quando a gente faz e quando a gente não faz. Então, tenha resultado, faça pra você. Faz pra você. Porque eu vou falar que é assim, ó. Vocês estão vendo que meu cabelo tá enorme? Porque, inclusive, entrou um homem aqui falando meu cabelo. Eu falei, mas não é possível, né? Preto do cabelo. Nossa, mas seu cabelo tá grande? Tá na hora de você cortar esse cabelo. Pois agora vai no chão, gente. Tipo, sabe, promessa? Promessa da pandemia, meu cabelo vai bater no chão. Mas que falta de bom senso, eu perguntei alguma coisa, né? Não, a pessoa sai lá, não sei de onde, pra dizer que eu tenho que cortar o cabelo. Pois agora vai arrastar no chão, porque eu sou dessas. Eu sou irritante por natureza. Adoraria ser de outra forma. Então, existem pessoas pra quem você vai olhar pra aquele amargor e vai falar, ela tá me pedindo socorro. Né? Eu tenho uma conhecida que ela critica tudo que eu faço e eu sei que quando ela começa com isso, ela não tá bem. E aí eu falo pra ela, o que tá acontecendo na sua vida? Vamos lá. Aí ela desabafa, as coisas melhoram e dá tudo certo. Mas eu não vou deixar de fazer aquilo que é importante pra mim, pra minha família, né? Com medo de ser cancelada por ninguém. Se você tem convicção daquilo que você tá falando, se aquilo que você fala é bom e proveitoso, faça. E não se importe. Aí, meu perfil é de pessoa física, né? Os meus amigos estão lá. Eu preciso criar um outro perfil? Não. Começa a postar sem olhar pra trás. As pessoas têm o direito de permanecer lá ou não permanecer. Fim. Simples assim. Tudo bem? Nada de procrastinação. Pelo fim da procrastinação estamos aqui, certo? Perguntas, dúvidas, vou aproveitar então, eu vou colocar aqui os recados que eu tenho para dar para vocês. Nesse final de semana tem evento do Conselho de Nutrição do CRN junto com alguns outros órgãos da categoria. Vai ser online e eu vou estar falando sobre empreendedorismo. Eu sou a segunda palestrante, vou falar sobre empreendedorismo. Eu vou postar aqui os dados que eu fiquei de postar e eu tô devendo ainda a informação se também é para técnica e nutrição. Vou perguntar e não posso esquecer disso. Isso é uma das informações importantes. Amanhã, Eliane, presta atenção nessa. Amanhã é dia de análise de perfil. Toda quinta-feira, se você tiver interesse, a gente combina, você entra na live e eu faço análise do seu perfil profissional. Por que é bom fazer análise de perfil? Porque eu posso te dar orientações, dicas que você pode ou não seguir, né? E aí não tem problema nenhum, você segue e a gente vai se falando. E por que é bom assistir se não quiser participar? Porque a ideia que a gente dá para você pode aproveitar, você pode modificar, fazer do seu jeito. Então, você pode adaptar, por exemplo, Fê, para questão de esportistas, tá? Então, quem tiver interesse, me manda uma mensagem no inbox e a gente agenda direitinho. Amanhã, às 5h30, a gente vai fazer isso. É muito legal. É parte do que a gente faz lá na comunidade com as alunas, só que das alunas é mais aprofundado. Mas dali você já consegue ter uma ideia, se ver trabalhando por conta própria, sendo independente e sendo nutriconsultora. Ok? Então, não esquece, me manda lá. Na nossa caixinha hoje a gente perguntou sobre procrastinação. E olha que respostas interessantes. O maior medo que a gente tem é de magoar os outros. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Todas as vezes que algo for bom, você vai saber. E se alguém se magoa porque você é quem você realmente é, isso não é um problema seu. É um problema de aceitação do outro. Deu pra entender? Nós sempre podemos nos melhorar, isso é um fato, mas se para que o outro me aceite eu preciso deixar de ser quem eu sou, tem um erro aí. E você não pode parar sua vida, sua carreira, seus sonhos por conta de alguém que não te aceita ou por conta de um colega que tem uma opinião distante da sua. Todo mundo tem direito a ter opinião e discordar. Gente, discordar é muito bom. Com elegância, com discurso, né? Outro dia, a Lara Nesteru que me repostou, ela também é nutricionista, tem várias coisas que a Lara fala que eu discordo. E tá tudo bem, eu tenho certeza que se um dia ela entrasse no meu perfil, ela ia encontrar coisas que ela discorda. E eu tava com uma dificuldade em doar os cachorrinhos e ela foi lá e me repostou. Olha que coisa maravilhosa. E aí a pessoa fala pra mim assim, você agora está amiga da Lara Nesteru, que você tá com inveja? Tá com inveja? Então, é isso, gente, não adianta. Ninguém é perfeito. Nem o influenciador, nem o nutricionista, nem o paciente, nem o empresário. Ninguém é perfeito. Agora, existem defeitos com os quais nós vamos lidar e outros que nós vamos afastar. Aprenda a separar quem vai ser afastado e quem vai fazer parte do seu círculo.
esteja sempre circundado de pessoas que você gostaria de ser quando você crescer. Tá bom? Então é isso. Não esquece de me mandar mensagem. Estejam no evento do CRN, que eu acho que é gratuito. Se você tiver em dia lá com as mensalidades, né, com as questões lá do conselho. E a gente se vê sábado também. Mas enquanto isso, amanhã, análise de perfil aqui. E na sexta-feira, um tema de live muito legal, que é sobre precificação. As dúvidas sobre precificação que ainda restaram. Tá bom? A Beca falou que a minha live é quase uma terapia. Ah, que fofinha. Beca, muito obrigada. Eliane, se quiser participar, me manda de novo, tá? E quem quiser participar, é só colocar lá pra gente ver e participar aqui juntas. Gente, enquanto a gente não se fortalecer como categoria, não vai ser bom pra ninguém, tem que ser bom pra todo mundo. A gente é igual ao mar, né? Nunca vai chegar uma única gota do mar, o mar chega inteiro pra você. É isso, a categoria, quando for bom pra todas nós, vai ser bom pra todas nós. Enquanto a gente precisar ainda ensinar pro colega que ele não pode te eliminar pra que ele cresça, a gente vai passar por essas dificuldades. Esse é meu papel aqui. Tá bom? Então, um beijo. Eu vou comer uma comidinha que fizeram aqui pra mim. Olha que delícia. Tá vendo? A gente se ajuda e alguém ajuda a gente assim. É a lei do retorno. Eu vou deixar a live salva. Reza pro Instagram ajudar, tá, Beca? Porque às vezes ele não me obedece, tá? Mas daqui uns minutinhos aparece aí pra vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Até amanhã.